Olá, sou Marcos Tavares, autor do método de contenção física de pacientes em crise, Health Security. Hoje o assunto é o que as pessoas fazem ao ver um paciente em crise. É um assunto interessante para refletir qual é o comportamento e atitudes de pessoas ao estar perto ou ao lado de uma pessoa que perdeu o seu equilíbrio, a sua saúde mental. Então hoje o assunto é bem interessante. Antes de a gente abordar esse assunto, inscreva-se no nosso canal. Clica no sino aqui ao lado para que você receba este e diversos outros materiais que abordem não somente a contenção física do paciente em crise, mas assuntos que são relevantes à contenção, ok? Então, inscreva-se, tire esse tempinho antes de assistir esse vídeo e vamos falar sobre esse assunto. Um dos tópicos levantado num vídeo curto que eu fiz, que publiquei anteriormente, é o que as pessoas fazem ao ver um paciente em crise. E um dos pontos é, ela pega o celular e começa a filmar, a registrar essa situação. O paciente estando agitado, o paciente estando em confusão mental. Este é um comportamento que a gente vê em qualquer lugar, independente de situações. Criou-se um hábito nessa época de tecnologia, na qual as pessoas pegam seu celular e filmam uma situação, às vezes, e a gente já viu pessoas morrendo queimadas e as pessoas filmando, registrando aquilo e ninguém fazendo nada para mudar aquela situação, para ajudar. Enfim, tem mais pessoas filmando e menos pessoas ajudando. Quero lembrar que o meu objetivo aqui não é julgar o comportamento de alguém, mas refletir sobre o que as pessoas estão fazendo ou o que elas fariam se vissem um paciente em crise. Eu tenho certeza, até porque eu já ouvi algumas pessoas falam assim, eu não sei fazer a contenção, então eu não faço nada, esse não é o meu trabalho. Ok, não é o seu trabalho, mas você poderia ter feito algo para ajudar esta pessoa ou simplesmente utilizou desse artifício por não saber fazer nada e não fez realmente nada para ajudar. Será que realmente poderíamos ter feito algo? Então o assunto de hoje é para falar um pouco sobre isso. Quando as pessoas veem um paciente em crise, o que elas fazem? E não digo só pessoas comuns, mas profissionais da área da saúde, profissionais da área de segurança. Por que as pessoas não fazem nada? Então o assunto hoje é para uma reflexão. Volto a falar, tanto é que no final darei algumas dicas do que pode ser feito neste momento. Quando a gente encara um momento de uma situação, seja no ambiente público ou um profissional que dentro de uma emergência ou dentro de uma clínica, dentro de uma ala, o paciente surtou. O que ele faz? Às vezes esse comportamento não é somente de um cidadão que vê essa situação e com medo se afasta, mas às vezes de muitos profissionais, e olha que não tem poucos comentários que eu já ouvi de profissionais que demoram a realizar um atendimento a um paciente que surtou em sua residência. É claro, dão às vezes algumas desculpas porque demoraram a chegar. Enfim, o objetivo aqui não é julgar, mas entender o porquê não ajudaram ou porquê não buscaram ajuda para ajudar esse paciente. Será que poderíamos fazer alguma coisa? E o que poderíamos ter feito? Então hoje o assunto é abordar sobre isso. Então, muitas das pessoas pegam o seu celular para registrar o momento. Será que essa seria a melhor atitude ou o melhor comportamento a ser feito? Algumas pessoas podem dizer, mas eu não tenho conhecimento, o que eu sei fazer, o que eu posso contribuir seria filmar. Outras, eu não tem nada a ver comigo, não é meu familiar, eu não trabalho na área, então eu só estou registrando. Algumas pessoas podem responder o porquê que elas estão filmando aquela situação. Lembrando que o paciente já está numa posição desconfortável. Você imagine um número de pessoas ao redor dele filmando aquela situação? Pergunto, será que ele ficaria mais agitado, quem sabe agressivo, com uma situação como esta? É importante a reflexão. Quando vê um paciente em crise, não faz nada, simplesmente se afasta. Quando vê um paciente agitado,
pega o celular, faz de conta que atende somente para sair daquele local. Simplesmente vira as costas. Diz que vai buscar ajuda e não retorna. Fica congelado e não sabe o que fazer. Olha para os lados tentando buscar ajuda e vê que não consegue ninguém para ajudá-lo. Diz que também não sabe realizar a contenção e não toma nenhuma atitude. Quero lembrar que esse tipo de comportamento é muito comum. Não estou aqui para julgar as pessoas que fazem, mas para nós entendermos o porquê que elas fazem, entender este comportamento e pensar que o debate, a reflexão, o pensar sobre esse assunto, em primeiro ponto, busca ajudar 3 pontas. Primeiro, o paciente que está passando por uma situação de dificuldade. Segundo, as pessoas que estão junto com ele. Pode ser parentes, familiares, homens, mulheres, crianças ou adolescentes. E também a sociedade que está ao redor desse paciente. Então, preservar a integridade de todos, preservar o cuidado deste paciente. Então, quero lembrar que no final irei contribuir, então somente julgar o comportamento das pessoas frente a uma situação muito delicada, muito específica. Um dos fatores que levam as pessoas a não fazerem nada é o medo. E não tem nada de errado as pessoas terem medo de fazer alguma coisa na prática quando vê um paciente em crise ou em surto, por desconhecimento, mas elas têm medo. O medo é natural, é um estado de alerta importante para a sobrevivência do ser humano. Temos 2 reações que conhecemos com muita facilidade, que é a luta no momento de confronto, no momento de estresse, ou a fuga, na qual a pessoa vê que não consegue realizar nada e foge, busca sair dessa situação. Então isso explica o comportamento de muitas pessoas por não conhecerem sobre esse assunto e numa situação de um paciente em crise, buscam fugir. Outras podem buscar enfrentar, não enfrentar batendo de frente com o paciente, mas enfrentar em buscar uma solução, em ajudar esse paciente, seja para um manejo verbal ou seja para a contenção desse paciente, se for preciso. Mas temos mais 2 outras situações que ocorrem frente a um momento na qual a pessoa sinta um medo, que é o estado de congelamento e de desfalecer, de a pessoa apagar frente a um perigo muito intenso. A luta e a fuga são muito conhecidas. É importante lembrar que, por exemplo, muitos pais colocam seus filhos na prática de artes marciais para que eles, aos poucos, vivenciem situações de conflitos e saibam superar o medo frente a esses momentos. Trabalhando na criança, através, às vezes, da ludicidade, momentos de interações que ela tem que enfrentar o seu medo frente ao desconhecido ou lutar com o oponente, tudo isso vai trabalhando o psicológico do ser humano para que ele entenda, neste mundo que a gente vive, a enfrentar dificuldades e conflitos no nosso dia a dia. Mas vale lembrar que muitos da nossa percepção sobre o conflito faz com que a gente fuja em situações que a gente veja que é maior do que a gente consegue solucionar, que é muito grande este conflito ou este problema e que pode ser um risco para mim. Então, a situação pode ser, naquele momento, de fuga para essa pessoa. Quando sentimos que não estamos preparados ou que o problema é maior do que a gente consegue resolver, cogitamos a fuga nessas situações. As outras 2 situações, como de congelamento, é muito comum num perigo muito intenso. Pessoas que vivenciaram traumas ou situações no passado, na qual aquilo ficou guardado interiormente, podem ficar congeladas frente a um perigo na qual ela traz uma lembrança que não foi tão positiva. E também o estado de congelamento pode ocorrer em situações na qual nós não sabemos o que fazer frente àquele momento. Então, por exemplo, uma situação de incêndio. A pessoa nunca teve um treinamento de combate a incêndio. Ela nunca pegou o extintor, rompeu um lacre, direcionou o extintor para apagar aquele incêndio. Então, quando acontece o incêndio, o cérebro não tem informações do que fazer naquele momento.
Por isso que o treinamento em diversos conhecimentos da área, na vida do ser humano, é importantíssimo. Por quê? Porque quando ocorre uma situação de perigo e o meu cérebro tem uma saída para aquilo, eu consigo ter uma ação a fazer. Agora, quando eu não tenho conhecimento nenhuma, por exemplo, eu nunca tive um contato que eu precisei me defender. Você imagine uma mulher que nunca teve esse treinamento, não quer dizer que é uma regra, mas ao ser abordada por um homem ou até mesmo numa situação de estupro, ela pode entrar num estado de congelamento por nunca ter que defender, nunca teve que lutar pela sua vida, pela sua integridade, não conhecer nenhuma técnica, na realidade, não saber o que fazer. Aí o estado de congelamento vem, o medo, o nervosismo, e em alguns casos, é o que a gente vai falar sobre o desfalecimento. Chega a um ponto tão intenso do medo que a pessoa desliga o corpo dela, sente uma sensação de letárgica, de lentidão, de desmaio, acaba defecando, né, ou urinando naquele momento, porque o perigo é tão intenso e o medo então gigante fez com que essa pessoa congelasse ou desfalecesse, ela desmaiasse realmente frente a uma situação tão extrema de medo. Uma outra situação que também deve ser lembrado é as pessoas que têm a ausência total de medo. Isso é um perigo, porque ela pode tomar uma atitude sem pensar e colocar em risco a vida dela e a vida de outras pessoas. Aí vem uma outra pergunta. Será que temos como superar o medo? Sim, temos como superar o medo. Trabalhar alguns traumas que já ocorreram no passado ou buscar conhecimentos e treinamentos para superar aquela situação, para que você ou a pessoa saiba o que fazer naquele momento. Então, as pessoas que não treinam, por mais que às vezes ela tenha um conhecimento, mas esse conhecimento faz muito tempo que ela adquiriu e ela já não lembra mais, não treina mais, a possibilidade que ela não lembre ou que ela trave também é muito grande. Outras situações, por exemplo, como pegar o celular e pedir ajuda, pedir apoio, utilizar o manejo verbal para ajudar a controlar esse paciente, a acalmar este paciente. Até mesmo, quem sabe, mobilizar algumas pessoas em volta para ajudar a conter esse paciente num caso extremo, na qual a vida dele está em risco ou a vida de outras pessoas estarem em risco. Como o corpo está preparado para fugir, como preparado para a luta, já tendo um conhecimento básico de como lidar com essas situações, o ser humano organiza mais os seus pensamentos, pensando o que ele pode fazer para ajudar naquela situação. Então, ele pode organizar, por exemplo, opa, eu pensei, vi a pessoa entrando em surto, em crise, vou pegar o celular para pedir ajuda. Mas, vale lembrar, para quem pedimos ajuda? É um assunto tão pouco falado que se hoje acontecesse, muitas pessoas iriam ligar, às vezes, para agentes de segurança. Vale lembrar que agentes de segurança não sabem fazer a contenção física de um paciente em surto ou em crise, mas os profissionais mais preparados, que conhecem os casos de transtornos mentais, que é um paciente e não uma pessoa que transgrediu a lei e a ordem, são pessoas voltadas à área da saúde. Vale lembrar também que o treinamento dos profissionais da área da saúde e da área de segurança são diferentes. Imobilizar alguém que descumpre a lei, a ordem é uma coisa. Imobilizar um paciente que está em transtorno mental, na qual não está oferecendo risco a outras pessoas, mas que a sua vida está em risco, as imobilizações, a forma de conduzi-lo ao solo é diferenciada. É importante lembrar que dependendo do ambiente ou local, nós precisamos dessa pessoa que às vezes controla um pouco mais o medo e que tem um conhecimento básico para auxiliar, ela vê que se tiver em ambientes públicos externos, como um ponto de ônibus, como uma praça, que um paciente às vezes entra em surto, qual seria a melhor escolha, né, para chamar, para auxiliar esse paciente, já que eu não tenho conhecimento para conter? Bem, profissionais, o SAMU, os bombeiros, seriam profissionais de atendimento de urgência e emergência médica, que seriam pessoas mais preparadas para essa situação. Mas
mas não descartamos a possibilidade desses profissionais também pedirem o auxílio dos profissionais da área de segurança. Mas sempre esses profissionais da área da saúde devem auxiliar nas orientações da melhor forma como conter este paciente, pois são eles que entendem sobre transtornos mentais, psiquiátricos, diferente das pessoas, dos profissionais da área de segurança, que entendem uma forma, uma abordagem diferenciada do que os pacientes precisam naquele momento. Em ambientes públicos, mas porém às vezes fechados, ou ambientes privados, por exemplo, como lojas, como shopping centers ou como outros ambientes, esses lugares também têm uma abordagem diferenciada de quem tem uma atitude na qual controlou o seu medo para que possa ajudar. Por exemplo, ela vai buscar as pessoas responsáveis pela segurança do local, avisando que tem alguém precisando de apoio, de auxílio, que está confuso naquele momento, que está desorientado e que precisa de ajuda. Logo em seguida, ela pode pedir o apoio dos profissionais de SAMU, bombeiro, para auxiliar. Mas é importante lembrar que existem profissionais da área de segurança que precisam ser avisados desta ocorrência. Em hospitais, também é uma abordagem diferenciada. Os profissionais que trabalham dentro de hospitais e de clínicas, eles precisam saber para quem ligar, qual é o setor dentro do hospital ou qual é o setor dentro de uma clínica, que ela for bem grande, para requisitar uma equipe de contenção. Porque dentro do hospital é o local mais apropriado dos profissionais que trabalham da área de saúde para conter esse paciente. Claro, mas nem todos sabem conter o paciente. Ok, entendemos que nem todos têm o conhecimento e habilidade para conter, mas vale lembrar que os hospitais precisam ter equipes para realizar esse tipo de contenção, se necessário. É importante também que às vezes, se essa pessoa não sabe conter ou ligou para pedir apoio, para pedir ajuda, e ela pode realizar às vezes um manejo verbal para acalmar esse paciente, se ela souber trazer um diálogo tranquilo, calmo, para tentar trazer esse paciente para a realidade, não ficar negando as coisas de forma a bater de frente com este paciente que no momento está em confusão mental, é uma forma de auxiliar naquele momento até que cheguem os profissionais. Então, se essa pessoa já superou o medo e tem um pouquinho de uma noção básica, de uma comunicação mais assertiva, empática com este paciente, pode contribuir, e muito neste momento que este paciente está em crise, ou até mesmo que a família dele está passando por um momento delicado. Em alguns casos, que esta pessoa possa mobilizar um grupo de pessoas para conter esse paciente, e ela tem esse conhecimento, ela pode, numa situação às vezes extrema, pedir ajuda das pessoas e orientar o que elas vão fazer. Eu acredito que neste momento, essa pessoa que tem um conhecimento, ela deve ir para a posição do tronco. Por quê? Porque a posição do tronco é uma posição responsável em tentar levar o paciente ao solo, em tentar estabilizar o tronco e a cabeça, e ao mesmo tempo as demais pessoas vão conter os braços e as pernas. Então, numa situação de uma necessidade extrema, uma criança, de um adolescente, ou quem sabe um adulto, precisar contê-lo para que ele não saia correndo, seja atropelado ou qualquer outra situação, é possível que uma pessoa oriente as pessoas e diga assim, olha, eu vou entrar a fazer esse momento, você inicia o manejo verbal, eu vou fazer isso. Quando acontecer isso, que eu dizer assim, olha, segure os braços, a pessoa segura os braços. Então ela vai fazendo esse trabalho e orientando. Vai ser muito mais difícil do que uma contenção realizada por uma equipe? Vai, mas em casos extremos é uma situação na qual não tenha escolha. Pode ser que essa pessoa salve a vida desse paciente. O que você faria neste momento? É importante lembrar que algumas dicas que eu vou dar agora não são um diagnóstico, mas uma forma de contribuir em reconhecer alguns sinais que este paciente pode estar dando, que você entenda que ele não está em sua saúde mental. Este paciente pode estar confuso, realizando movimentos bruscos, agitado, andando de um lado para o outro, falando coisas sem nexos, sem orientação, meio que perdido no tempo e no espaço, não sabe o porquê está ali, não sabe o que está fazendo, sentindo-se até mesmo perdido ou acuado naquele momento. Quero lembrar que não quero deixar aqui nenhuma forma de avaliar um paciente, mas numa situação
corriqueira do dia a dia, que você possa compreender alguns sinais que esta pessoa está dando, que você entenda que ela precisa de ajuda. Então é mais fácil você pedir apoio, pedir um auxílio e não for nada, né? Ou se tiver parentes perto dele, pergunta, precisa de alguma ajuda? Eu posso contribuir com alguma coisa? E aí você vai ajudar essa família, ou às vezes a mãe, o pai, ou até mesmo o irmão que está no lado e não consegue ajudá-lo sozinho. Este é um assunto ainda muito amplo para se falar sobre a contenção física. Então nós podemos ajudar esses pacientes quando eles estão em ambientes públicos. Eu posso ajudar quando eles estiverem em ambientes privados, em lugares às vezes públicos também, mas que sejam fechados. Eu posso às vezes contribuir quando estiver dentro de um hospital, mesmo não sendo um profissional da saúde ou um profissional da área de segurança, que vai ajudar a realizar a contenção dessa pessoa. Vale lembrar que eu acredito que o melhor grupo de profissional para ajudar esta pessoa são os profissionais da área da saúde, por conhecer sobre as necessidades de pacientes com transtorno mental. Mas não descarto a possibilidade, porque tem muitos bons trabalhos de profissionais da área de segurança que auxiliam na contenção e que fazem isso com uma ótima maestria. É importante lembrar que todos esses, tanto profissionais, tanto da saúde como da segurança, precisam buscar conhecimento técnico e desenvolver a habilidade de conter um paciente com transtorno mental. Não é uma imobilização igual às outras. Então, aquelas pessoas que acreditam que saem de uma situação dessa e não fazem nada porque acreditam que não podem ajudar este paciente que está sofrendo, que está em surto, engana-se. Ela pode ajudar sim. Ela pode ajudar observando, mantendo um ambiente, um perímetro seguro, afastando, pedindo para as pessoas que estão curiosas ou que estão ali somente para filmar, que se afaste, que não é o momento, que essa pessoa está ficando cada vez mais agitada. Pedir a compreensão dessas pessoas, dizendo assim, pode ser um familiar de vocês, então por favor, mantenham uma distância, não filmem. Essa pessoa que também acredita que não pode ajudar um paciente no ambiente público, que ela não faria nada, e ela começa a entender que ela pode pegar o celular dela e, em vez de filmar, pedir ajuda, pedir apoio, ligue para o SAMU, liga para os bombeiros. Esses são os profissionais mais preparados para ajudar neste momento. É claro, vale lembrar, se você não tiver essa possibilidade de fazer isso, ligue para os profissionais da área de segurança e diga, olha, tem uma grande probabilidade que seja uma pessoa que entrou em surto, um paciente ou uma pessoa que entrou em surto, ou um paciente psiquiátrico. Então, não é uma pessoa que está transgredindo a lei, mas sim uma pessoa que precisa de ajuda, acredito eu. Então, ela pode dar esse relato por algumas pequenas observações que ela fez, para que as pessoas não confundam, porque já houve casos que profissionais da segurança, ao chegar ao local e fazer a abordagem de um paciente psiquiátrico, entenderam por ele não obedecer o comando verbal, agiram de forma truculenta e machucaram este paciente. Então, por isso que eu digo, não é somente realizar imobilização, a contenção, mas sim entender qual é a necessidade dessa pessoa que vai ser contida. Ela é uma pessoa que perdeu a saúde mental. Então, as pessoas que acreditam, eu não tenho nada, eu não sei o que fazer, olha, este vídeo agora tirou algumas dúvidas. Agora eu entendo que às vezes você precisa dominar o medo. E aí você vai buscar inúmeras formas, vai praticar uma arte marcial, né? Aos poucos superar este medo, vai buscar às vezes um auxílio de um profissional psicólogo para que possa entender de onde vem esse seu medo e como você faz para superá-lo. Mas muitas pessoas na sociedade podem sim ajudar um paciente psiquiátrico ou uma pessoa com transtorno mental. Nós precisamos entender quais são as necessidades dessas pessoas, que poderiam ser qualquer um, até mesmo dos nossos familiares, que precisar de ajuda num momento tão delicado. Vale lembrar que já aconteceu casos também de pacientes psiquiátricos que estavam com a sua mãe e que começou a ficar um pouco agitado e agressivo com a própria mãe. As pessoas dentro do ônibus entenderam que aquilo era má educação daquele jovem e já queriam agredi-lo, e a mãe pedindo, pelo amor de Deus, não façam nada, porque ele é uma pessoa com transtorno mental. Então, pela sociedade não conhecer sobre o que é
às vezes, a doença ou o comportamento de pessoas com transtornos mentais, julgam como falta de educação. E não é bem assim. Por isso que é preciso buscar informações, conhecimento, conscientização, para que a sociedade ajude uma pessoa que perdeu seu equilíbrio mental. Então, no vídeo de hoje, buscamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os comportamentos das pessoas frente à situação de ver um paciente com transtorno mental, né? Às vezes ela vai ter uma atitude que está mais correlacionada com o medo que ela sente do que realmente o perigo que aquela situação oferece. Às vezes aquela situação não oferece um perigo e ela poderia, por exemplo, trabalhar, quem sabe, uma conversa terapêutica, um manejo verbal. Isso faria total diferença naquele momento do paciente. Vale lembrar que, às vezes, o adulto ele consegue ter uma conversa um pouco mais, o paciente adulto ele consegue ter uma conversa um pouco mais tranquila, mas às vezes a criança ou até mesmo adolescente não consegue expressar, dependendo do seu grau de comprometimento, que às vezes tem adolescentes, né, dependendo do transtorno, né, por exemplo, o TEA, que é uma intensidade avançada na qual ele não se comunica. Então você imaginou um paciente, né, tanto homem como mulher, numa situação na que ele não se comunica, ele não tem comunicação verbal e surta, e você tenta conversar e ele não se comunica com você. E aí o grau de dificuldade aumenta também. Então tudo isso é para dizer para vocês que precisamos falar sobre o assunto, esclarecer sobre algumas coisas, saber aonde pedir ajuda em determinadas situações. É importante lembrar que profissionais da área de segurança privada que trabalham como seguranças em shoppings, em eventos, também têm esse conhecimento para que não interprete uma situação como essa como uma pessoa que às vezes não quer obedecer às suas orientações. Não tem nada a ver com isso. Às vezes ela não está entendendo. Então eu sei que é difícil. Como é que eu vou saber que é um paciente ou alguém que está transgredindo? É claro que a gente tem que ter muito jogo de cintura. É claro que as pessoas que trabalham na área de segurança precisam entender que não é na truculência que se resolve, né? Eu entendo que em alguns casos, às vezes, não tem como fugir, mas o paciente com transtorno mental precisa ser olhado com uma atenção diferenciada. Então o vídeo de hoje foi para falar o que nós fazemos, ou o que as pessoas fazem ao ver um paciente em surto. Não somente um profissional da área da saúde ou da segurança, mas todos nós cidadãos. Se nós olharmos com cuidado, conseguimos ver que às vezes uma pessoa que parece totalmente saudável, naquele momento, por situações de estresse, ansiedade, problemas familiares, teve um surto. E não é um paciente, às vezes nem toma medicamento, mas que por uma forte pressão psicológica, teve um surto naquele momento. Então, se nós não conseguimos realizar uma contenção, mas vamos às vezes deixar de filmar aquela situação para ajudar essa pessoa, ok? Foi um grande prazer estar aqui falando de um assunto que eu acredito que é importante, ok? Um grande abraço, até logo!